A gente sempre ouve falar dos escolhidos, não é? Aqueles heróis quase mitológicos, que parecem nascer prontos para a grande missão. Eles são especiais, têm algo único. Mas e se eu te dissesse que os escolhidos não nascem prontos, com uma capa de herói? Eles não surgem do nada. Não há algo mágico ou sobrenatural em seu nascimento. Eles se formam. E esse processo? Não é nada fácil. Pelo contrário, é brutal, doloroso, e cheio de momentos em que você se pergunta se vai conseguir sobreviver. Nada é fácil para os escolhidos. Eles enfrentam provas tão intensas que a maioria das pessoas sequer percebe que está sendo testada. Não são provas físicas, não são aquelas que você vê com os olhos ou consegue medir com um termômetro. São testes que atingem a alma, que mexem com o coração, com a mente. São provas psicológicas, emocionais e espirituais. São aquelas situações da vida que parecem não ter fim, que te empurram ao limite e te desafiam a ser alguém diferente. Não importa se você está preparado ou não. Não importa se você tem medo ou dúvidas. Você será testado, e esses testes são implacáveis. Mas o mais interessante disso tudo é que a maioria das pessoas sequer percebe que está sendo testada. São esses os momentos invisíveis, os testes internos que ninguém vê, mas que moldam os maiores guerreiros da alma. São essas batalhas internas que definem se você será ou não um dos escolhidos. Essas provas são feitas para testar sua resistência, não à dor física, mas à dor emocional. Não à força bruta, mas à força mental. Não ao corpo, mas à alma. As dificuldades que os escolhidos enfrentam não são simples obstáculos que você pode ver à frente e decidir como passar por eles. São desafios invisíveis, que se infiltram nas áreas mais profundas da vida, nos lugares que você menos espera ser tocado. São as dúvidas internas, os medos silenciosos, as perdas que você não pode prever. São as situações que testam seus limites psicológicos, forçando-o a questionar tudo aquilo que você achava que sabia sobre si mesmo. Essas provas não são uma escolha. Ao contrário do que muitos pensam, os escolhidos não escolhem se tornar heróis. Eles são empurrados para esse caminho. Muitas vezes, sem aviso. Às vezes, sem que estejam realmente preparados para o que virá. E o que mais assusta é que, ao longo desse processo, a maioria das pessoas ao seu redor não consegue entender o que está acontecendo. Não vê as dificuldades, não percebe as batalhas internas que acontecem todos os dias. As provas que os escolhidos enfrentam são tão profundas e complexas que a maioria sequer sabe que está sendo testada. Você pode pensar, isso soa como uma história épica, uma aventura fictícia, algo que só acontece em filmes ou livros de fantasia. Mas a verdade é que esse processo não é algo que só acontece em uma narrativa de ficção. Não é um conceito distante. A realidade é que essas provas estão em todos os lugares. Você já deve ter sentido algum tipo de desafio que testou sua paciência, sua coragem, sua determinação. Pode ser uma crise na vida pessoal, um problema financeiro, a perda de algo ou alguém importante para você, uma batalha emocional que parece não ter fim. Essas situações são, em essência, os testes que os escolhidos enfrentam. Não importa onde você esteja na vida, ou quais problemas tenha, você também pode ser colocado à prova. Os escolhidos, portanto, não são um grupo separado de pessoas em um mundo distante. Eles são, na verdade, muito mais próximos de você do que você imagina. Eles são aquelas pessoas que se veem em situações difíceis e, ao invés de sucumbir, se levantam. Mas não é fácil. Muito do que se espera de um escolhido é, na verdade, uma batalha interna. Muitos podem cair ao longo do caminho, muitos podem desistir, e isso é o que torna os escolhidos tão raros. Eles são os que perseveram, mesmo quando o mundo parece desmoronar ao seu redor. Eles são os que não abandonam a luta, mesmo quando sentem que suas forças estão acabando. Agora, a pergunta que fica é: como você sabe se está sendo testado?
Como saber se você está diante de um desses grandes desafios que irão moldar a sua vida? A verdade é que esses testes não têm um aviso claro, não vêm com um sinal luminoso ou um som de alarme para que você saiba que está diante de algo grande. Eles aparecem nas menores ações, nas pequenas escolhas, nas reações que você tem quando a vida não acontece como o esperado. Às vezes, o teste é simplesmente a maneira como você reage a uma palavra maldita por alguém, a um fracasso inesperado ou a uma situação em que você se sente completamente fora de controle. E o que torna esses testes ainda mais difíceis é o fato de que, muitas vezes, as respostas não são imediatas. Não há uma solução clara ou uma saída fácil. Muitos dos testes dos escolhidos envolvem sacrifícios que não podem ser revertidos. Você pode ser levado a enfrentar suas maiores inseguranças, a questionar suas crenças mais profundas, a revisar todos os planos que você fez para a sua vida. E o mais difícil, muitas vezes, você terá que fazer isso sozinho. Ou melhor, a sensação será de que você está sozinho, mesmo que tenha apoio ao redor. É nessa solidão emocional que muitos desistem. Eles começam a duvidar de si mesmos, acreditam que não têm o que é preciso, que não são suficientemente fortes ou resilientes. Eles pensam que os escolhidos são de alguma forma diferentes, que têm algo que eles mesmos não têm. E essa é a grande ilusão. A verdade é que os escolhidos não são especiais por algo que nasce neles. Eles são especiais por uma única razão, deles continuam, mesmo quando tudo ao seu redor está dizendo para desistir. E é exatamente aqui que o verdadeiro teste começa. O momento-chave em todo o caminho dos escolhidos não é quando eles enfrentam o maior obstáculo ou superam o maior inimigo. Não. O verdadeiro teste vem quando tudo parece perdido. Quando você olha ao seu redor e não consegue ver uma saída. Quando você está exausto, emocionalmente quebrado, e o peso da sua luta parece insuportável. Esse é o momento em que a maior parte das pessoas desiste. Elas se entregam à derrota, aceitam que não tem mais o que é preciso para continuar. Mas é nesse momento, exatamente nesse ponto de desespero, que os escolhidos se levantam. Não porque eles não sintam medo, não porque eles não estejam cansados, mas porque eles têm uma força interior que os impulsiona. Essa força não é algo que vem de fora, de uma magia ou poder sobrenatural. Essa força vem de algo mais profundo. Algo que está dentro de cada um de nós, esperando para ser liberado quando mais precisamos. Esse é o segredo: os escolhidos não são invencíveis. Eles não têm poderes sobrenaturais. O que eles têm é a capacidade de continuar. Eles têm a força de resistir quando tudo em seus corpos e mentes pede para parar. Eles têm a coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. E quando eles atravessam o maior desafio, quando superam o teste final, algo extraordinário acontece, eles não saem apenas vitoriosos. Eles saem transformados. Eles se tornam uma versão melhor, mais forte, mais sábia de si mesmos. Agora, me diga uma coisa. Você está pronto para essa jornada? Está disposto a enfrentar os maiores desafios da sua vida, mesmo quando parece que não há mais esperança? Comente aqui embaixo, eu estou pronto, e compartilhe comigo o que você está disposto a enfrentar para se tornar a melhor versão de si mesmo. Vamos juntos nessa jornada, pois os maiores desafios estão à nossa frente. Então, lembre-se, os escolhidos não são aqueles que nasceram prontos. São aqueles que, ao longo de suas vidas, passaram pelas provas mais difíceis e saíram mais fortes. Eles não procuram as dificuldades, mas sabem que é nelas que se encontram os maiores ensinamentos. Agora, a pergunta é: você está disposto a ser testado? Está preparado para enfrentar o seu próprio caminho e descobrir o verdadeiro poder que mora dentro de você?